dia se tornando uma dona de casa melhor, em busca de um lar leve e com propósito. Seja bem-vinda à segunda temporada de Jéssica Todo Dia, e hoje nós vamos conversar sobre rotina real, esse planejamento, como começar esse planejamento da nossa rotina real, o que é realmente prioridade, o que realmente deve ser importante. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te convidar que, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e vem fazer parte dessa comunidade aí de donas de casa, mulheres casadas, mães, enfim, a gente vai compartilhando um monte de coisa por aqui, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pois bem, gente, a gente já conversou sobre a intencionalidade no episódio 1, depois conversamos sobre o capricho, né, no episódio número 2, e no episódio número 3 nós conversamos sobre você ser o reflexo da sua casa, né, sobre você dar uma atençãozinha aí para essas questões internas suas, para ver se isso não tá te afetando no dia a dia. Ligando a isso, eu vou trazer agora como que eu fiz, né, para realmente fazer uma rotina que se encaixava na minha vida, tá? No começo de 2020, eu estudei vários métodos, né? Eu vim aí há 2 anos já estudando sobre mulheres cristãs, mulheres à luz da palavra, tudo isso eu já estudei. E aí eu passei, né, a estudar sobre rotina, até mesmo porque a gente estava na pandemia, quarentena, e eu não era aquela mulher de ficar faxinando, e eu também tinha medo disso afetar meu casamento, enfim, já compartilhei isso com vocês aqui, tá? E aí, eu estudei vários métodos, vários métodos, eu não consigo falar aqui pra vocês, mas o que eu mais me adaptei foi o método Fly. Ele é um método a qual você divide, né, por dia, bonitinho, o que você vai fazer, enfim. Se você tiver curiosidade, pode pôr aqui no YouTube, que ele vai te dizer. Só que eu não peguei tudo dele, eu fiz uma adaptação de outros que eu vi que foi funcionando. Então, eu aplicava, via que dava errado, tirava o que dava errado e ficava com que era bom. Só que a gente tem um ponto negativo hoje em dia, né? Que é o uso das redes sociais. Como o uso das redes sociais tem nos feito comparar as nossas vidas. A gente pega um recorte ali de um story de 30 segundos e acha que a nossa vida também vai ser daquele jeito, mas não vai. Então, todo método tem o seu lado negativo e tem o seu lado positivo. Todo método vai precisar de um sacrifício seu, né? De um sacrifício seu. Você vai ter que servir severamente, você vai ter que cumprir, você vai ter que ser disciplinada. E essas coisas, infelizmente, o Instagram ou qualquer rede social não vai te mostrar, a não ser que a pessoa sente na frente da tela e fale pra você, ó, é difícil, eu tô fazendo aqui, mas é difícil, porque assistir é muito mais fácil do que fazer, né? A gente faz aqui muita faxina, eu fazendo daqui, vocês daí, o vídeo sai o quê? 20 minutos. A minha faxina foi 20 minutos? Não foi, às vezes leva o dia inteiro pra eu concluir aquele vídeo, né? Então, o que eu quero a ponte que eu quero fazer, né, entre essa questão do Instagram e essa questão dos métodos. Muita gente diz que os métodos não funcionam, mas talvez eles não funcionem por causa desse parâmetro que você tá colocando, né? Você quer que seja algo fácil, que seja algo rápido, que seja algo super leve, que não demande muito tempo de você, que não demande muita força de você. Mas, gente, os métodos, eles são uma construção, assim como a rotina real, ela é uma construção. Dependendo de qualquer método que você quiser, inclusive eu vou deixar um PDF aqui embaixo com o meu cronograma, tudo certinho eu fiz pra vocês, tá? Pra você ver como que eu faço, como que tem uma mistura de método, mas ele é uma construção. O que não der pra você, você vai tirar e vai pôr o que der pra você. Por exemplo, eu, Jéssica, não tenho um dia só para faxinar. Eu estou tentando me adaptar aos sábados, mas eu trabalho. E aí fica muita coisa para fazer num dia só. Mas eu não tenho um dia só para faxinar. Então, o que eu fiz? Eu dividi a minha casa por cômodos. Então, a primeira semana no mês eu faxino a cozinha, a segunda a sala, a terceira, eu acho que é os quartos. Você entende? Aí você fala, nossa, uma semana, eu tenho um bebê em casa. Eu tinha uma bebê, agora eu tenho uma criancinha de 2 anos. Mas eu tinha uma bebê em casa. Esse foi o método que eu consegui para ter tempo para minha filha, para ter descanso, para ter leveza na minha cabeça
e para ter a minha casa arrumadinha. Dá certo sempre? Não. Não dá certo sempre, porque a vida vai acontecendo. Então, o que eu quero dizer aqui pra você, que quando você for montar, eu vou te dar aqui 3 perguntas, a qual foi a mesma que eu fiz pra mim. Quando você for montar uma rotina real, é dentro do seu padrão, é dentro de quem você é dentro do que você faz, é dentro de como você trabalha, como a sua família trabalha. Às vezes você tem 3 filhos, seu marido trabalha fora de casa e você fica o dia todinho. Você vai ter que dar conta, não só da casa, mas das 3 crianças, até o seu marido voltar. Você entende? Você não pode fazer como eu, por exemplo. Você não pode fazer como eu, sei lá, faxinar 5 dias seguidos, sei lá. Entende? Acho que deu pra entender mais ou menos aí, né? Como que é. Eu só tô falando que o meu cronograma pode ser uma base pro seu, mas não deve ser igual, a não ser que você tenha um estilo de vida igual a mim. E mesmo assim, talvez você tenha que fazer algumas alterações, tá bom? Então, vamos lá para as perguntas que eu anotei aqui. Eu comecei a fazer a minha rotina real pela hora que eu acordava e pela hora que eu dormia. Então, você vai padronizar aí as coisas da sua vida. Que horas que normalmente você acorda, que horas normalmente você dorme, que horas que teu almoço tem que estar feito. Por exemplo, você tem uma criança que vai 1 hora para a escola. Normalmente, o almoço tem que estar pronto antes. Então, é nessa jogada aí que você vai fazendo as coisas. Então, você vai predeterminar algumas coisas. Horário de acordar, horário de dormir, horário que algumas coisas têm que estar feitas. Ah, meu filho dorme todo dia 1 hora. Então, todo dia 1 hora, você sabe que você não vai ter que estar fazendo nada. Você vai ter que estar pondo ele para dormir, tá? Então, essa foi a primeira. Pré-determinar os horários da sua casa, tá? Agora, você vai colocar o que é mais importante para você e para sua família. Aqui em casa, agora eu tenho feito menos, mas aqui em casa, de manhã, eu fazia alguma coisa com a Thalia. Por exemplo, ensinava uma historinha bíblica com ela, orava com ela, lia a Bíblia com ela. Então, pra mim, no primeiro momento da manhã, não dá certo eu já começar a fazer as coisas, porque depois eu não tinha ânimo pra ler e orar com ela. Então, eu coloquei o primeiro período ali da manhã justamente pra isso. Então, eu acordava, tomava banho, tomava café da manhã e já ia fazer essas coisas com ela. Aí, tá a questão da luta, da produtividade. Às vezes eu ficava me coçando pra ir arrumar as coisas, mesmo sabendo que não era a prioridade. Então, é por isso que é bom ter determinado as coisas, sabe? Então, pré-determinou os horários, o que é mais importante pra você? Você tem alguma coisa muito importante pra fazer? Ah, Jéssica, eu trabalho no período da manhã. Então, na manhã você não pode ter cronograma. Você não pode ter nada. Nada disso. A sua rotina real vai ser acordar, tomar banho e sair de casa. Quando você voltar, você faz seu... E a última pergunta se fazer é prioridade na minha vida. O que é prioridade na minha vida? O que eu não posso deixar de fazer por nada? Isso também tem que estar bem estabelecido para a sua rotina real. Então, foram essas 3 perguntas, gente, que eu respondi para mim mesmo. E a partir daí, eu fui criar o meu cronograma, porque essas coisas estavam bem estabelecidas. E diante dessa minha rotina, das coisas que eu estava, eu comecei a fazer hábitos, né? Então, eu acordava, tomo um banho, café da manhã, leitura bíblica, depois começo a arrumar as coisas, depois vou fazer almoço, depois a Thalia dorme. Então, vai acontecendo. Hoje, talvez, eu não tô bem. Igual esses dias aconteceu. Eu não tô bem. Então, eu não faço. Não arrumo a casa. Simplesmente eu não arrumo. Mas as prioridades estão bem estabelecidas, tá bom? Então, é isso. Eu espero que tenha te ajudado nessa questão da rotina, né? Que a gente tem conversado sobre essa questão de prioridade, esse pouquinho dessa questão de comparação. E aí, no próximo, a gente vai falar sobre cronograma, sobre planejamento, tá bom?